noites de quinta-feira com transmissão pela TV Mercado. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre uma doença que ataca o cacaueiro, mas que ainda não está presente no Brasil. É a monilíase do cacau. Quem vai nos contar sobre essa doença e explicar como ela atinge é o Wilson Vanderlei Lopes. Ele é doutor em genética pela Universidade da Flórida, pesquisador do Centro de Pesquisa do Cacau da CEPLAC desde 87 e atualmente coordena um projeto de melhoramento preventivo visando a resistência à monilíase. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que digo muito obrigado, Nessa, por ter nos recebido aqui. Wilson, primeiro, o que é a monilíase do cacau? A monilíase, Nessa, é uma doença causada por um fungo, assim como a vassoura de bruxa. Na verdade, é até um parente da vassoura de bruxa, né? O nome do fungo causador dessa doença é Monilióftora horae, enquanto o da vassoura de bruxa é Monilióftora perniciosa. Então são fungos do mesmo gênero que a gente chama, né? São parentes. Só que é uma doença que se especializou em atacar o fruto do cacau, que é o que o produtor colhe, infelizmente, né? Enquanto a vassoura ataca ramos, ataca a almofada floral, a monilíase só ataca frutos, e isso ela é extremamente maléfica. É uma doença que não tem no Brasil, né, até hoje, existe em todos os países da América Latina e ela vem se espalhando, e isso é a nossa preocupação. E de onde ela é originária? Ela, em princípio, se acreditava que ela era originária do Equador. O primeiro relato dela foi em 1914 no Equador. Mas hoje, e depois de alguns estudos mais recentes, eles acham que ela é, na realidade, da Colômbia. Então não se sabe exatamente, mas é Colômbia ou Equador, um desses países que é o centro de origem dela. E de que forma ela ataca a planta? Ela ataca principalmente os frutos, ela produz um fruto, só para se ter uma ideia, um fruto de cacau infectado por monilíase pode produzir até 7 bilhões de esporos, ou a semente do fungo. Eu estava até fazendo alguns cálculos que esses esporos do fungo, pensando de forma muito pessimista, seria suficiente para infectar todos os frutos que ocorrem na Bahia num dado ano. Então isso é muito. Logicamente que isso aí, o fungo precisaria se espalhar muito ativamente e tal, mas isso na realidade não aconteceria muito facilmente. Mas ela infecta principalmente os frutos do cacau e faz com que o fruto perca. Há perdas de até 100%. Em algumas regiões, por exemplo, da Costa Rica, áreas grandes foram totalmente abandonadas. A região atlântica da Costa Rica se cortou o cacau porque estava se perdendo 100% das lavouras, da produção de cacau. O senhor comentou que ela ataca o fruto, né? Mas de que forma esse ataque na lavoura especificamente? Quais são as características dessa doença? Tá. De modo geral, o fungo ela produz um esporo, como se fosse a semente do fruto, né? Ou seja, um fruto infectado, deixado ao solo ou na planta, ela libera aqueles esporos ou as sementes do fungo, e esses esporos caindo no outro fruto, ele germina, assim como uma semente, penetra ali, e depois ele faz com que todas as amêndoas perdem, aí ele começa a sair para fora de volta, sai para a casca e começa a esporular intensamente, chegando a produzir os 7 bilhões de esporos aí na superfície. A ideia é a seguinte, ele fala, olha, eu já ataquei esse fruto todo, perdendo todas as sementes, agora eu estou me preparando para atacar outros frutos. Aí ele produz 7 bilhões. Nossa, então é uma diferença muito grande entre a vassoura e a monilíase, não é isso? Por várias razões. O esporo dela é muito mais resistente que o da vassoura, enquanto a vassoura, o esporo vive 4 horas e tal, se a gente deixar não na planta, né? Enquanto esse da monilíase vive meses. Então, se uma pessoa, por exemplo, for num país, numa área onde a doença ocorre, por exemplo, em outro país, há o risco que ele traga isso ou na roupa, ou no cabelo, ou no sapato. Então as pessoas que vão para essas regiões devem se cuidar para deixar roupas lá que ele usou numa área infectada, né? E lavar bem o cabelo, etc. Coisas desse tipo. Como é a convivência do cacau em outros países com a doença da monilíase? É uma dureza danada, na verdade, porque é uma doença muito severa. Por exemplo, que implica em mão de obra, o uso de mão de obra muito mais intensamente. Por exemplo, no Equador, uma das formas principal forma de controle é a retirada de frutos infectados a cada semana. Enquanto vassoura, aqui a gente fala em 4 até 2 remoções por ano, que já
ajudaria muito no controle da doença, eles têm que tirar frutos infectados a cada semana. Por quê? Porque um fruto produz muita espora. Se eu deixar um lá, ele pode contaminar e perder todo o trabalho de eu ter tirado os outros. Então, a cada semana, passam pessoas retirando esses frutos e queimando. Essa é a principal forma de controle. A Costa Rica já tem usado uma estratégia e a América Central de modo geral, e a mais recente, usando variedades resistentes, que é o que a gente também está perseguindo hoje. Uhum. Muitos países, então, aqui já estão com a monilíase, né? Quais seriam esses países hoje que já sofrem com isso? Eu diria que todos os principais países produtores de cacau na América Latina já têm a doença. Ela ficou restrita por muito tempo à região do Equador, Colômbia. Quando chegou no Peru, o Brasil já começou a ficar preocupado, porque no Peru ela começou a avançar no sentido da fronteira com o Brasil. E nós temos cacau do outro lado da fronteira, no Acre e tal. Então nós começamos a nos preocupar. Aí ela chega ao México, que está muito mais distante que o Brasil dos principais focos. O México estava bem isolado. Aí ela chega no México, em 2005. Em 2012, ela chegou na Bolívia, no sentido sul, que eram os últimos países que não tinham, exceto o Brasil. E chegando nesse país, aí nós tivemos o alerta vermelho. Então, estamos trabalhando, correndo contra o tempo para tentar gerar tecnologias preventivas contra essa doença. Ela tem alguma relação com condições climáticas, alguns fatores que são mais propícios para essa doença ou não? Sim, as doenças, assim, de modo geral, elas são favorecidas por climas úmidos e quentes. E essa doença não é diferente. A região aqui apresenta todas essas características. Chove quase o ano todo e é quente. Então, ela é muito propícia para o desenvolvimento, assim como foi para o desenvolvimento da vassoura. Bom, para você que está chegando agora no nosso programa, hoje nós estamos conversando com o doutor em genética, Wilson Vanderlei, e estamos falando sobre a monilíase do cacau. Então você também pode mandar sua pergunta para a gente através da nossa rede social no Facebook. Bom, Wilson, vamos continuar falando aqui sobre a doença. Bom, como nós comentamos inicialmente, ela já está nas fronteiras, né? Mas ainda não está aqui no Brasil. Mas essa chegada, ela é inevitável ou não? Eu diria que tomara que nunca ela chegue aqui. Há todo um grupo de instituições trabalhando para prevenir isso, incluindo a SEPLAC, o ESC, a BDA e várias outras instituições, Ministério da Agricultura e vários outros, no sentido de evitar que ela chegue, e tomara que ela nunca chegue. Mas nós não podemos ser apanhados de surpresa. Então a gente tem que começar a trabalhar nessa linha. Há pessoas que dizem o seguinte, que todas as doenças vão chegar a todos os lugares do mundo, é só uma questão de tempo. Então eu gosto de completar essa frase dizendo, cabe a nós, pesquisadores e como sociedade, se precaver e prevenir que ela cause os impactos que outras doenças causaram, como a vassoura de bruxa. Nos últimos dias nós informamos que a SEPLAC importou clones resistentes, né? De que forma é isso e como é que vai funcionar essa pesquisa? Eu gostaria até de falar um pouco mais. A SEPLAC já vem trabalhando para prevenir que a doença cause impacto aqui. Tomara que ela nunca chegue, eu estou sempre insistindo nisso. Eu nunca gostaria que ela chegasse. E nosso trabalho nunca vai ser em vão, porque a gente não pensa, quando eu estou tentando desenvolver uma variedade, eu e outros colegas da SEPLAC trabalham nisso, não só eu, né? A gente não está pensando só uma variedade que seja resistente, a gente está pensando uma monilíase. Nós estamos pensando uma variedade que seja resistente a monilíase, a vassoura de bruxa e que seja produtiva. Então, se ela nunca precisar ser usada para resistência a monilíase, ótimo. Mas como é que isso ocorre? Nós não tínhamos nenhuma fonte de resistência, nenhum clone reconhecidamente resistente no Brasil. A gente não conhecia. Se ele existia, a gente não sabe. Porque a gente não tem a doença, não dá para a gente saber o que tem a doença e o que não tem, o que pegaria a doença e o que não pega, porque a gente não tem a doença aqui. Então nós começamos a convencer outros países da América Latina a nos ceder clones. Isso não é muito fácil, porque o Brasil tradicionalmente não cede clones para outros países. Então, por exemplo, a gente começou a negociar com Equador e Costa Rica. Eles, na época, em 2010, eles nos cederam 4 clones resistentes a monilíase. Só que esses clones já eram, mesmo lá, reconhecidamente não produtivos. Eram clones que eram muito resistentes, mas não produziam muito. Então, para o produtor não interessa. Essa não é uma estratégia boa só, per se. Então, o que a gente fez? A gente introduziu esses clones no Brasil. Lógico, eu devia sempre alertar isso. Antes desses clones chegarem à região cacaueira, eles ficam 2 anos lá em Brasília,
num ambiente fechado, que a gente chama de quarentenário da Embrapa. Eles ficam lá sendo observados, não por pesquisadores da CEPLAC mais, mas pesquisadores da Embrapa, fitopatologistas e tal, que olham essas plantas diariamente para ver se elas estão trazendo doença. Se qualquer sintoma, eles queimam tudo e a gente perde tudo e tem que fazer outra introdução. Então nós introduzimos esses 4 clones, mas esses 4 clones a gente sabia que não produzia tanto. Então nós começamos a fazer polinizações ou cruzamentos com clones de alta produtividade brasileira, para que a gente, nos filhos deles, a gente pudesse achar algumas plantas que tivessem resistência a monilias e que fossem também produtivos. Só que esse trabalho demora 15 até 20 anos para ter um clone que combine as duas coisas: resistência a monilias, produtividade alta e resistência à vassoura. Então é um trabalho árduo. E na época a gente tentou trazer os clones que o CAT tinha como os clones elites do CAT. O CAT é uma instituição na Costa Rica, que é o centro mais avançado em pesquisa com monilias. E eles não toparam ceder para a gente, porque eles também queriam que a gente cedesse clones de resistência à vassoura e na época não estava sendo isso cedido. Aí eu conversando com um colega da Barrica Caribu, o Corrado, ele falou: Wilson, para nós como indústria é importante que a região esteja preparada para uma doença, porque nós nos preocupamos que socialmente não cause o impacto da vassoura, que não falte produto para as indústrias, que não cause desemprego nas indústrias, não cause nas fazendas. Então é um absurdo. Nós ajudamos muito ao CAT, então se eu puder ajudar, eu gostaria de ajudar. E ele aí começou uma negociação com o CAT na Costa Rica, e o pessoal finalmente topou a ceder os melhores clones deles, que são 3 clones, chamados CAT, R1, R4 e R6, que são os clones elites deles, que esses sim são resistentes a monilias, mas também altamente produtivos. Nos experimentos deles lá, chegam a 180, 200 arrobas em experimento. Eles vão se comportar assim como no Brasil? Nós não sabemos, mas pelo menos o potencial é muito maior do que aqueles que nós introduzimos em 2010. A vantagem disso para o Brasil: isso economiza 15 a 20 anos, porque ao invés de eu fazer cruzamentos hoje para aumentar a produção daqueles clones lá, às vezes fazer alguns ciclos de seleção, não, nós estamos recebendo clones agora, em princípio, prontos para serem usados. Em princípio, porque mesmo assim nós precisamos testar esses clones na Bahia também. A ideia é, eles forem introduzidos, esses também eu deveria alertar de novo, nós não estamos trazendo material diretamente lá da Costa Rica, de uma área altamente infectada, direto para a Bahia. Esse material nós mandamos, a Barrica Caribu pagou para que alguém da CEPLAC fosse à Costa Rica, um colega nosso foi lá, para trazer o material de forma adequada. Isso veio para Brasília, esse colega não veio com esse material aqui, veio direto para Brasília, desceu lá, alguém da Embrapa já estava no aeroporto, pegou isso e levou para uma casa de vidro ou casa de vegetação fechada. Esse material está lá isolado, as pessoas não podem ter contato com ele para que não saia qualquer doença. Os riscos lá são muito pequenos, porque é uma região seca, não tem cacau em volta e tal. Então elas vão ficar lá quarentenadas por até 2 anos. Eles vão fazer testes. A hora que eles perceberem que não tem risco nenhum, aí eles falam: isso pode ser 2 anos, pode ser 1 ano e meio, pode ser 1 ano, porque eles vão testar isso e vão me dar um laudo falando: olha, Wilson, mas eu não interfiro em nada, eu só tenho que aguardar. Eu estou preparado para esperar os 2 anos. É melhor do que esperar 15 ou 20 anos. Verdade. Então isso também ajudou bastante, né, nesse processo, já que reduziu esse tempo da pesquisa. Claro, claro. E nós paramos a outra? Não. Por exemplo, hoje nós temos um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, né, do governo do estado da Bahia, a FAPESB, que ele permitiu que a gente associasse 3 instituições líderes em pesquisa em cacau, cada uma na sua área. Um é o CAT, o Centro de Agricultura Tropical na Costa Rica, o Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento na França, o CIRAD, e a CEPLAC. O CAT como o maior centro de conhecimento em monilias, é o que tem mais experiência em resistência em monilias. A CEPLAC, com uma larga tradição em melhoramento de cacau, com boa experiência em vassoura de bruxa e produção e outras coisas, mas com grande experiência em melhoramento. E o CIRAD, outra instituição francesa, com 3 pesquisadores deles alocados a esse projeto, como o centro que tem maior conhecimento em genômica de cacau no mundo.
Inclusive foram os primeiros a sequenciar o genoma do cacau. Então eles têm muita experiência e toparam a participar desse projeto. O que esse projeto visa? Ele tem 2 focos. Um deles é o seguinte, porque por mais que eu faça cruzamentos aqui no Brasil, não dá para eu saber se uma planta ela é resistente ou não, porque eu não tenho a doença para ver se ela pega a doença ou não. Com a vassoura de bruxa não é fácil. Eu planto algumas plantas no área infectadas, ou aplico o fungo naquelas plantas, eu sei, essa planta aqui pegou muita vassoura e essa não. Com a monilias eu não sei. Então a única forma da gente fazer isso é eu mandando material para uma região que tem, mas isso tem toda a burocracia brasileira e para o país receber também, o país vai receber. E outra coisa, nenhum país quer receber milhares de plantas. Eu trabalho hoje com 15 mil plantas no campo, para monilias. Eu não posso mandar 15 mil plantas para o Peru, Equador, ninguém vai aceitar isso. A não ser que eu pagasse uma fortuna para isso. Então, com essas três instituições, o que nós estamos tentando fazer é verificar no genoma onde está o gene que causa que uma planta, faz com que uma planta seja resistente a monilias e outras não. Quando a gente souber disso, aí aqui no Brasil eu posso pegar uma planta pequenininha ainda, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, na verdade, no primeiro mês, a gente pega uma folha dela, leva no laboratório e vê se ela tem aquela sequência no genoma, ou seja, aquela sequência que está associada à resistência a monilias. Se ela tem, a gente fala, essa planta aqui nunca é totalmente certo, mas ela deve ter resistência a monilias. Isso aí é fantástico para nós, porque a gente pode fazer estudo no Brasil e mandar para testar fora só aqueles que a gente acha agora, não mais 15 mil, mas talvez 100 ou 50 ou 200, aí sim os outros países aceitariam. Uma outra etapa desse mesmo projeto, que é financiado pela FAPESM, é a gente obter clones resistentes, que é esse trabalho de mais longo prazo, e que foi difícil convencer, porque às vezes as instituições gostam de financiar coisas que vão ter resultados amanhã. Só que em ciência não existe mágica, é trabalho, é muito trabalho. Então, para gerar uma variedade, a gente tem que trabalhar com um número muito grande e muito tempo. Não existe mágica, não existe variante comum. Só que eles apostaram nesse projeto e falaram, não, nós vamos financiar esse projeto. E graças à FAPESM, nós estamos hoje na CEPLAC com 15 mil plantas colocadas já no campo, uma parte já está para ir para o campo, mas envolvendo cruzamentos entre clones que nós trouxemos da Costa Rica e do Equador, outras fontes de resistência, e cruzamos com clones brasileiros de alta produção e resistência à vassoura. A ideia é que nos filhos desses 15 a gente ache umas 10 plantas ao final que sejam resistentes a monilias, altamente produtivos e que tenham resistência à vassoura. Que é isso que o produtor precisa. E nós estamos perseguindo isso diariamente. É importante falar que a CEPLAC ela está se preparando, né, para uma possível entrada da monilias, né? Não é algo que está esperando para que depois se tome. Certamente. E não só, eu estou falando aqui de uma pequena parte do trabalho que a CEPLAC está fazendo. Mas, por exemplo, tem colegas que têm trabalhado, por exemplo, com o Equador e Peru, para ver, por exemplo, como é que o fungo se adapta a variedades resistentes, fazendo estudos lá, foram estudantes orientados por pesquisadores da CEPLAC, com essa relação com outros países, mandando pesquisadores nossos a fazer pesquisa lá, entender como é que a população do fungo muda, se é diferente, são conhecimentos que mesmo aqueles países não têm, eles são países muito mais pobres, então eles não têm recursos para pesquisa. Então nós temos mandado pessoas lá. Outra linha de pesquisa, tem outros colegas trabalhando com controle biológico, eles tendem a fazer com endofíticos, então tem várias linhas de pesquisas. Outros colegas estão vendo quais os fungicidas que lá fora estão dando certo, para a gente ver, no Brasil é registrado, não é? Então tem várias ações, não é só a parte genética, a parte de variedades, de clones, mas tem várias outras fronteiras que essa CEPLAC está trabalhando juntamente, logicamente, com várias outras organizações internacionais e locais, né? O ESC é um grande parceiro, e várias outras organizações nesse país, né? Bom, o senhor também é coordenador, né, do projeto de melhoramento preventivo visando essa resistência a monilias.
Como é que funciona esse projeto? Quais são as ações que já foram feitas relacionadas a esse projeto especificamente? Tá, esse projeto tem, como eu disse, tem duas ações principais. Uma é um projeto financiado pela FAPESB. Ele começou há pouco tempo, mas ele já teve assim, eu diria que um grande avanço. Ele começou há 2 anos atrás, como eu disse, financiado pela FAPESB, e tem 2 focos, 2 linhas de trabalho, envolvendo 3 instituições, né, como eu disse, envolvendo o CIRADA, isso uma empresa de pesquisa francesa, com maior conhecimento em genômica de cacau, o Katia, que nunca trabalhou muito, no passado trabalhou muito com a CEPLAC, mas depois de um tempo eles não trabalharam muito próximo, voltaram a trabalhar conosco nesse projeto, e a CEPLAC, ou seja, são 3 instituições com conhecimentos em uma área específica, que combinadas fazem esse grande projeto, eu diria. E dos focos dele, primeiro, é achar as regiões genômicas que causam resistência à vassoura, achar o gene de resistência, achar a causa no genoma daquela resistência, para permitir que a gente possa identificar plantas resistentes no Brasil sem que eu traga a doença para cá ou mande muitas plantas para fora. Que os dois têm suas limitações. Eu não posso trazer a doença para cá porque tem o risco de introduzir a doença no Brasil. Eu não podia fazer isso. Então nós estamos tentando achar essa região. E outra linha é achar várias plantas, né, que sejam resistentes a monilias, ou seja, a gente tem feito milhares de cruzamentos. Inicialmente a gente plantou 28 mil plantas, só para ter ideia da dimensão disso, é muita planta de cacau, 28 mil plantas é muita planta para um projeto de pesquisa. E depois disso nós levamos em torno de 15 mil para o campo. Essas plantas estão hoje no campo, algumas com 2 anos e as mais novas com 6 meses de idade. Então ela ainda tem um longo prazo aí para a gente identificar as plantas resistentes. E também, dessa parceria desses 3 países, eu queria enfatizar isso, que é importante, né, para nós aqui no Brasil. Primeiro é estabelecer uma rede de pesquisa. Assim, fazer com que as pessoas topem. A França, que não tem monilias, falar, olha, eu posso alocar 3 pesquisadores a isso, é muito importante. Agora nós já estamos negociando com o CAT a possibilidade de fazer um outro projeto financiado por instituições internacionais, para submeter a instituições internacionais e talvez até alguns chocolateiros, suponha, talvez a Barrica de Hugo poderia vir a colocar dinheiro ou outra empresa colocar recursos nesse projeto, mas de associar Brasil, Colômbia, que tem um problema muito sério também com monilias, Costa Rica e a França, para ver se a gente consegue agora desenvolver uma outra linha de pesquisa. Uma das linhas de trabalho seria nós testarmos clones brasileiros lá fora. Por exemplo, o produtor que está hoje plantando o PS319, o 651 já está lá fora, mas PS319, PH16, são clones aqui muito produtivos, são clones resistentes à vassoura até certo ponto, mas e como é a relação deles com monilias? A gente não sabe. Então nós estamos, eu não estou dizendo que esse projeto vai ser aprovado, mas nós estamos buscando recursos e convencer o governo brasileiro que pelo menos esses clones principais que estão sendo plantados na região, que a gente possa expor esses clones à doença lá fora, ou no Peru, na Colômbia ou Costa Rica, mas que a gente saiba. Porque, por exemplo, se um produtor souber que o clone que ele está plantando hoje, ou que vai plantar hoje, ele é muito suscetível a monilias, ele fala, olha, eu vou preferir plantar aquele outro, porque aquele outro, nos testes lá da CEPLAC, junto com essas outras instituições estrangeiras, esse material deu mais resistente. Então, é uma forma de orientarmos ao produtor, da própria CEPLAC, falar, vamos tirar esse clone, porque ele é muito suscetível, da recomendação para o produtor, falar ao produtor, senhores produtores, não plante mais esse clone, porque ele é muito suscetível nos testes nossos fora. Então, nós estamos negociando isso, mas é uma barreira burocrática grande, porque o país não tem a tradição, tem leis que nos limitam isso, então tem toda uma burocracia envolvida. Então, nós temos que convencer pessoas que isso é importante para o país e depois ter recursos para que esses outros países lá fora, Peru, Colômbia, Costa Rica, possam de fato testar isso para nós, porque para eles tem um interesse, mas não é, o mal interessado somos nós. Então eles vão ter que estar cuidando de plantas,
fazendo enxertia, avaliando, às vezes inoculando plantas. Então nós precisamos também de recursos para isso. Estamos tentando isso, mas depende se a gente vai conseguir esses recursos, né? Há um grande esforço para conseguir. E algum interesse de empresas que, pelo menos de primeira mão, diz que é possível. Não que garanta isso, mas pelo menos que é possível, né? Bom, isso a gente tem a nossa primeira pergunta aqui, através da rede social. O produtor ele quer saber se, através da importação, se tem algum risco em chegar a monilise para a nossa região. Se nós tivéssemos, que hoje nós não fazemos, até onde eu sei, mas eu não sou profundo conhecedor desse assunto, nós não deveríamos estar trazendo clones, amêndoas, né, importando amêndoas, de regiões onde ocorre a monilíase. Tradicionalmente, o Brasil tem importado da África e da Ásia. Esses países não têm monilíase, tem outras doenças, mas não monilíase. Agora, se a gente estiver importando de outros países da América Latina, aí sim, eu diria que é perigoso, já não deveria fazer isso. Bom, o senhor comentou já no início sobre os cuidados, né, de quem está indo para fora. Com relação aos cacauicultores, existe alguma ação preventiva que eles possam tomar para evitar que essa doença chegue mais rápido ao Brasil? Claro, toda a sociedade, não só os produtores, nós pesquisadores que vamos lá, pessoas comuns, turistas que vêm visitar a região, por exemplo, se vem um turista da Colômbia, que é um produtor lá, e ele tem acesso aí a uma fazenda aqui, ele pode estar trazendo monilíase, ele deveria evitar isso. Então, assim, a recomendação, principalmente para aqueles que vão para o Equador, porque muitos produtores foram ao Equador para ver áreas de alta tecnologia e tal, deve ter muito cuidado ao retornar ao Brasil, principalmente com as roupas que eles usam lá, os calçados em particular, porque como é uma doença que tem um fungo, um esporo ou uma semente do fungo, que ela pode sobreviver por muito tempo na sola do sapato, ou na roupa, ou no cabelo, as pessoas deveriam deixar essas roupas lá. Quando ele fosse planejar uma viagem dessa, como eu faço como pesquisador, ele deve levar roupas velhas que ele não tem nenhum problema em deixar lá. Roupas velhas e sapato, de preferência que ele até compre uma bota barata lá, um sapato barato lá, e use e deixe isso lá, porque os riscos são muito grandes. A gente não pode acreditar que é impossível. A vassoura de bucho a gente sempre achou que nunca chegaria aqui. Muita gente falava, são 2.000 quilômetros do ponto mais próximo de cacau na Amazônia e aqui a Bahia. Mas chegou. A monilíase, o fungo tem muito mais tolerância a condições adversas, então nós deveríamos evitar. Eu não diria isso só um recado aos produtores, mas a todos nós, pesquisadores que visitam essa região, aos produtores, a turistas que vêm ao Brasil ou que vão a esses países, deveriam tomar cuidado e ter ciência que é uma doença extremamente perigosa, que pode causar um caos na região, principalmente no momento que a região começa a dar os primeiros passos no sentido de recuperação. Nós não podemos tolerar a entrada de uma doença como essa no Brasil. Nós não queremos ela aqui, não gostaríamos que nunca tivesse essa chegada. Então, assim, é responsabilidade de todos nós, sociedade que depende do cacau, pesquisadores, produtores, sociedade civil, todos nós devemos nos preocupar e tomar as medidas cabíveis para evitar que ela chegue aqui. Algumas delas são essas que eu falei, de desinfectar tudo, câmera fotográfica, usar chapéu e deixar lá, celular se usou no campo e teve contato, porque, por exemplo, essa doença, ao contrário da vassoura, que a gente não vê os esporos assim caindo, essa você toca no fruto infectado, que ela tem ali 6 milhões de esporos, você toca, aquilo vira uma nuvem de esporos. Basta alguns esporos daqueles viáveis, né, porque muitos deles não são viáveis, eles não germinam, né? Eles chegam a falar em 95%, 90%, mas basta alguns esporos daqueles chegar aqui e ser bem sucedido. Então, é perigoso, a gente tem que ter cuidado, isso não pode ser levado, isso não vem, isso é muito exagero. Não é exagero. Se a gente pensar que não é exagero, ela nunca vai chegar. E ela espalharia muito rapidamente, né? Já que produz 7 bilhões de... Claro, e principalmente numa região que a região cacaueira da Bahia, ela tem uma arquitetura que é muito diferente de outros países. É uma única plantação de cacau. Não tem, às vezes, nem separação de cerca entre uma fazenda e a outra. As plantas se tocam.
Enquanto às vezes você vê no Equador, tem um pequeno produtor ali, tem plantação de banana ali, tem outra coisa ali e tal. Lógico que tem um maciço de cacau em da região, mas também tem espalhado. Aqui na região é uma grande plantação de cacau. Então, com condições favoráveis, ela dissemina muito rápido. Então, a gente deve ter esse cuidado. Outra coisa é que o produtor também se preocupe em conhecer mais da sintomatologia. Porque se a gente pegasse ela no primeiro sintoma, quando chegasse no Brasil, se ela chegar algum dia, tomara que não, mas se a gente pudesse detectar o primeiro fruto infectado e queimasse aquele fruto ou aquela planta, nós evitaríamos de 450 mil hectares fossem contaminados. Isso funciona? Claro que funciona. Já houve uma estratégia dessa no Panamá, por exemplo, para evitar que a vassoura saltasse o canal do Panamá e infectasse outras regiões, e que funcionou muito bem, porque foi detectado muito no início. A gente tem que pensar a monilias, ou qualquer outra doença séria do cacau, como um câncer de próstata, ou de outro câncer. Quanto mais cedo a gente detectar, mais chance de cura. Se a gente não falar com o médico, olha, eu estou doente, ele não vai me curar e isso vai espalhar no meu corpo, no caso. Mas no caso do cacau, a gente está comprometendo milhões de outras pessoas que dependem disso. São 3 milhões de pessoas na região que de alguma forma dependem de cacau. A experiência da vassoura de bruxa, pelo menos os cálculos dessa placa, é que foram 200 mil pessoas demitidas, perderam emprego e por um bom tempo. Muitas pessoas saíram da região, foram para o Espírito Santo, para Minas, para outras regiões da Bahia, e pessoas mal preparadas, porque elas vieram do campo, muitas não tiveram a chance de ir à escola e tal, e eles não tinham uma profissão, o que eles sabiam fazer bem era cuidar de cacau. Essas pessoas perderam o trabalho, nós não podemos permitir isso. Então é dever, é obrigação nossa a conhecer. A gente não poderia dar o direito da pessoa falar, eu não conheço a sintomatologia, eu não sei como é que é. Tem um grupo de pessoas da EBDA, da DAB, desculpa, eu estou sempre falando da EBDA, mas da DAB, da CEPLAC, da UESC, do Ministério da Agricultura, que tem dado treinamentos. Na página da CEPLAC tem fotos. Então é meio que obrigação. Assim como é obrigação eu fazer o teste de próstata, das pessoas fazerem a mamografia, é obrigação também das pessoas conhecerem a sintomatologia. Porque mesmo que ele me dê um alarme falso, achando que é e não é muito melhor é melhor ele errar nessa direção do que ele errar ao contrário. Ele falar, não, eu acho que isso não é. E é. Aí sim, nós temos um outro problema, como foi o problema da vassoura de bruxa. Então, assim, é obrigação das pessoas, todos nós, não estou falando só os produtores, mas da sociedade, de todo mundo, é importante que quanto mais pessoas estiverem sabendo, e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre isso, embora eu não sou a pessoa mais competente para falar de sintomatologia e tal, minha área é mais a área de genética dentro dessa placa, a gente trabalha com um grupo de pessoas, cada um atuando na sua área, né? Mas eu agradeço muito ao mercado do cacau, que tem uma amplitude bastante grande. Eu diria que não só aqui no Brasil, eu tenho conversado com pessoas às vezes no Equador que viram as reportagens que foram passadas aqui. Então, é importante essa abertura que vocês nos deram para falar, eu agradeço ao mercado do cacau. As instituições que nos financiam, como FAPESB, como Barrica Libu, que financiou essa busca de clones, que pode dar um avanço na pesquisa. E há outros que nos ajudam, os produtores, que às vezes permitem que eu coloque um experimento na fazenda dele. Porque, num dado momento, essas clones que eu trago, eu tenho que testar em várias fazendas. Porque não adianta eu testar dentro dessa placa. Eu tenho que testar ela na situação de produtor, para ver se ela vai produzir bem lá. Lá em Belmonte, lá em Piauí, lá em Camacan, aqui em Uruçuca, em Itabuna, em Ilhéus. A gente tem que testar essas variedades. E muitos produtores, mesmo às vezes com um sacrifício grande, têm nos ajudado muito nesses testes. E eu agradeço, assim, de coração, em nome dessa placa, pelo esforço desses que têm feito isso. É muito importante para nós. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e a gente queria agradecer a sua disponibilidade por essa entrevista tão esclarecedora, né? Acredito que os produtores aproveitaram bastante tudo que o senhor colocou aqui e abrir para que o senhor coloque suas considerações finais. Eu gostaria primeiro agradecer a todos, né, que assistiram a esse programa e que vão assistir em algum momento, né, o programa. Foi um prazer muito grande estar aqui, na verdade é uma honra para a CEPLAC estar aqui e tendo a chance de falar
de um problema tão importante, que às vezes é tão pouco esquecido, porque a gente vive dentro dos laboratórios, no campo, e às vezes não reservamos um tempo para falar com a sociedade, que é uma coisa que é uma obrigação nossa, mas a gente se envolve em tantas atividades que acaba passando. Então eu agradeço ao Mercado do Cacau por essa oportunidade, muitíssimo grato por abrir esse canal para a CEPLAG, para que possa falar e ajudar a sociedade a ter um momento melhor no futuro. A gente é quem agradece. Bom, e a gente fica por aqui. Obrigada por sua companhia e audiência. Continue acompanhando todas as quinta-feiras à noite. Nós estaremos falando sobre o cacau e o chocolate. Até o nosso próximo programa.